diretamente no assunto, eu vou apresentar o professor Marcelo Neri, que é PhD em Economia pela Universidade de Princeton, economista-chefe do Centro de Políticas Sociais vinculado ao Instituto de Economia da Universidade, atua principalmente na área de economia, dos programas de bem-estar social, é professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Posso já ler o professor Guilherme Delgado, é doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, atuou como técnico de pesquisa e planejamento no IPEA, atualmente é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Marcelo Neri, você tem, como é presidencialista aqui, você tem 5 minutos para fazer as suas considerações. É um prazer, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, a participar nessa bela publicação, feita em tempo recorde. Eu confesso que eu fiquei bastante surpreso chegando aqui, sabendo do lançamento do livro. Então, basicamente, a minha contribuição, quer dizer, eu acho que a Constituição Cidadã, né, chamada Constituição Cidadã, ela teve um marco muito importante na área dos direitos sociais. E acho que, pegando um pouco o título do seminário, Conquistas Sociais, Avanços e Desafios, falando um pouco das conquistas sociais, eu tenho tido o prazer de fazer pesquisa sobre a área social no Brasil nos últimos anos, e tenho visto um deslocamento bastante interessante da desigualdade de renda. A desigualdade de renda, que talvez seja a principal marca brasileira, ela está caindo nos últimos 7 anos, de uma maneira que a gente nunca tinha visto nas séries históricas. Ela só comparável ao aumento da desigualdade que houve nos anos 60. E o que os estudos de vários pesquisadores mostram é que programas de transferência de renda têm uma parcela muito importante nessa, enfim, queda da desigualdade depois de muito tempo. Então, quero destacar esse marco da década atual. Para mim, é um pouco de pensamento positivo, mas, na minha visão, eu acho que essa é a década da redução da desigualdade, da mesma forma que a década passada, a conquista da década de 80, foi a redemocratização, culminando na própria Constituição, né, na feitura da Constituição Cidadã, nos anos 90. Sou economista, minha visão, eu acho que o grande marco foi a estabilização da economia. Eu acho que esse foi um marco importante, e eu acho que essa década é a década de redução de desigualdade, e uma parte desses resultados são herdados dos efeitos da Constituição. Metade, basicamente, dos efeitos derivam, segundo os nossos estudos, de programas de transferência de renda, entre os quais os programas constitucionais, incluindo também Bolsa Família, que eu acho que é um marco importante. Agora, em termos de avanços, esse é o ponto central do trabalho, é falar um pouco de deveres sociais, deveres dos atores dos agentes que gerem a política social. Eu acho que a Constituição ela reservou recursos para a área de educação, a área de saúde. Acho que isso foi um avanço muito importante. Agora, eu acho que 20 anos depois, essa é a minha visão, está na hora da gente, quer dizer, vamos dizer, o prefeito, o governador, que tem acesso a recursos na área social, acho que é importante ter uma responsabilização maior pelo uso dos recursos. Acho que eu defendo o uso de indicadores sociais para que se mostre a boa utilização dos recursos públicos. Então, o que o texto faz é discutir como é que se faz isso. Não é uma tarefa simples, cheia de percalços, mas eu acho que a gente está num momento interessante para se discutir deveres sociais, no sentido dos os gestores que têm acesso a recursos. Obviamente, tem todo um trabalho de auditagem, orçamentário, etc., que é muito importante, mas, no meu entender, a gente precisa ir além e ver qual é a qualidade do uso do recurso público em termos dos resultados gerados. Não só prover recursos para os diversos segmentos da área social, mas garantir a boa aplicação desses recursos, incentivar que onde os retornos são maiores, tenham, eu defendo isso, mais recursos. Áreas pobres, onde os retornos sociais sejam maiores, tenham mais acesso a recursos. Isso pode parecer um pouco
conversa de economista, é um pouco, porque eu sou economista, mas eu acho que não é algo que seja deletério aos mais pobres, pelo contrário. Eu acho que uma das poucas instâncias onde ser mais pobre ou ter baixa educação, ou ter pior condição de saúde é vantagem, é na capacidade de avançar. Quer dizer, alguém que tem um município que tem muitas crianças fora da escola, ele pode avançar muito, enquanto que todas as crianças estão na escola não pode avançar nada. Então, acho que é algo que beneficia aos mais pobres que avançam. Então, é um pouco esse tipo de defesa que eu faço no trabalho, de olhar a questão dos deveres sociais. Eu acho que um bom exemplo dessa filosofia, quer dizer, isso aplicada mais no contexto do trabalho, no contexto de descentralização, aos municípios, aos estados, que recebem recursos federais do próprio Fundo de Combate à Pobreza, fixado aqui pelo Congresso Nacional, estabelecido em 2000. Então, essa é uma linha, e eu acho que o melhor exemplar disso, em termos... eu acho que é o plano o PAC, o chamado PAC educacional, acho que começa a entrar com essa filosofia, ainda é muito cedo, é algo que está engatinhando, mas eu acho que essa é uma agenda futura. Agora, do ponto de vista de uma agenda já ocorrendo, eu acho que ela já está ocorrendo em termos das famílias. Eu acho que o Bolsa Família, que eu reputo talvez como o principal avanço dessa década em termos de política de seguridade social, uma política pós-constitucional, ele tem essa filosofia, a filosofia de dar incentivos às famílias mais pobres, através de frequência, matrícula escolar, vacinação dos filhos, etc., para que essas famílias, os filhos dessas famílias pobres, não sejam pobres no futuro. Mas é um sistema de que você renova a bolsa se a mãe põe o filho na escola, e pegando um pouco aqui esse regime presidencialista feminino, eu acho que tem uma característica muito interessante do Bolsa Família, que quem recebe os recursos são as mulheres, são as mães, e 91%, eu acho que essa é algo bastante interessante. Então, o que o meu pequeno artigo faz é olhar os prós e contras, as dificuldades de se estabelecer um sistema onde os agentes que recebem recursos, os agentes que provem uma boa aplicação em termos dos recursos, eles tenham acesso a mais recursos. A mais recursos. Então, esse é basicamente o objetivo do trabalho. Acho que meu tempo acabou. Muito obrigado.